Antes de você sair de casa hoje, antes que o barulho comece, antes que as responsabilidades puxem o seu espírito, antes de você entrar em um mundo que exige mais do que você sente que tem, pare por um momento. Deixe-me te perguntar algo com cuidado. Você já se sentiu cansado de um jeito que o descanso não resolve? Não cansado por falta de sono, mas cansado de esperar. Esperar por respostas, esperar por clareza, esperar que Deus fale e ouvir apenas silêncio. Talvez você tenha acordado hoje com aquele peso familiar, no peito, uma pergunta silenciosa que você nem sempre diz em voz alta. Deus, o Senhor, ainda está aqui? Eu perdi o tempo? Eu esperei demais? Em algum momento do caminho, o silêncio começou a parecer pessoal, como se o céu tivesse seguido em frente e esquecido exatamente onde você está. E a parte mais difícil é esta: você ainda está aparecendo, ainda tentando, ainda acreditando, mesmo quando a fé parece frágil. Você ora, mas as respostas parecem atrasadas. Você confia, mas a porta ainda não se abriu. Você espera, mas uma parte de... Você começa a se perguntar se a esperança tem prazo de validade. Nesta manhã eu quero que você ouça algo com clareza, sem barulho, sem pressão. O silêncio em que você está não é a ausência de Deus. Não é prova de que você foi esquecido. Não é evidência de que a promessa passou por você. Às vezes Deus fica em silêncio, não porque Ele parou de agir, mas porque está trabalhando mais, profundamente do que você consegue ver. Pense na semente enterrada no solo. Na superfície, parece que nada está acontecendo. Os dias passam, a terra permanece igual, mas por baixo, a vida está se formando. Raízes estão sendo fortalecidas, o crescimento está sendo preparado, o tempo está sendo alinhado. E se você for sincero, é exatamente assim que esta fase tem se parecido. Você está fazendo tudo o que sabe fazer, e ainda assim parece que está andando no mesmo lugar. Mas e se este momento, esta manhã específica não for aleatório? E se o fato de você estar ouvindo agora for a prova de que Deus ainda está guiando seus passos? Antes de você sair de casa hoje, antes de enfrentar incertezas, conversas, decisões e pressões, há algo que sua alma precisa se lembrar. Deus não está em silêncio. Deus não está distante. Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando você não consegue ver a mão dele, você pode confiar no coração dele. Esta oração não está aqui para te apressar. Não está aqui para forçar respostas rápidas. Ela está aqui para realinhar o seu espírito antes de você entrar no dia. Então respire, deixe seus ombros relaxarem. Você não precisa carregar tudo sozinho hoje. O lugar onde você está agora não é tarde demais. Não está fora do caminho, não está fora da graça. Antes de você sair de casa, vamos orar e colocar este dia de volta nas mãos que nunca te soltaram. Nas Escrituras, existe um padrão que Deus nunca esconde de nós: o espaço entre a promessa e o cumprimento. Nós celebramos o milagre, citamos a vitória, mas muitas vezes esquecemos da espera. Pense em Abraão. Deus fala com ele claramente, não de forma vaga nem simbólica. Eu farei de você uma grande nação. Eu te abençoarei, eu lhe darei descendentes. E Abraão acredita. Ele deixa tudo o que lhe era familiar. Ele escolhe obedecer. Mas o que a Bíblia não apressa é o tempo que vem depois. Anos se passam. Manhã após manhã, Abraão acorda com a mesma promessa e a mesma realidade. Nenhum cumprimento, apenas o tempo. Imagine a tensão no coração dele, as orações silenciosas à noite, os questionamentos. Deus, eu te entendi errado. Eu ouvi errado. Eu esperei demais. Houve momentos em que o silêncio deve ter soado mais alto do que a própria promessa. E ainda assim, a Escritura nos diz algo importante. Deus nunca retirou a promessa. Mesmo quando Abraão teve dificuldade de entender o tempo de Deus, o atraso não cancelou a palavra de Deus, preparou a fé de Abraão para sustentá-la. E isso importa para você nesta manhã, porque alguns de vocês estão vivendo
exatamente nesse espaço entre o que Deus disse e o que vocês veem. Você conhece a promessa. Você se lembra do momento em que Deus a colocou no seu coração. Mas agora, você está entrando em dias que parecem comuns, silenciosos, pesados, de perguntas sem resposta. E se você for honesto, já se perguntou se atraso significa negação. Mas ouça com atenção. Deus ainda não terminou. Este não é o fim da sua história. Na Bíblia, o atraso muitas vezes é preparação. Deus usa a espera para fortalecer a confiança, amadurecer o caráter, moldar o coração para aquilo que está por vir. Não porque Ele goste de reter, mas porque Ele ama completar a obra por inteiro. Davi foi ungido rei quando ainda era pastor, escolhido e separado. Mas o trono não veio rápido. Em vez disso, Davi voltou para o campo, para o anonimato, para fases em que nada parecia mudar. Depois vieram a oposição, o medo, a fuga constante. Imagine carregar uma promessa de Deus enquanto se esconde em cavernas. Ainda assim, a Bíblia nunca diz que Deus mudou de ideia, apenas que Deus estava preparando Davi para o peso daquilo que ele lhe entregaria depois. Algumas bênçãos são pesadas. Alguns chamados exigem profundidade. Algumas respostas precisam de estabilidade. Esperar não é tempo perdido quando Deus está envolvido. Então, se sua vida parece pausada, se sua oração parece sem resposta, se seu coração parece esticado até o limite, isso não significa que Deus se afastou. Pode significar que Ele está trabalhando além do que seus olhos conseguem ver. Deus não está em silêncio. Deus ainda está trabalhando, não atrasado, não confuso, não distraído. Você não foi esquecido na espera. Você está sendo preparado dentro dela. E mesmo que esta fase pareça confusa, mesmo que sua força esteja pequena, Deus ainda não terminou. Este não é o fim da sua história. A fé não vive apenas em momentos sagrados. Ela vive em manhãs comuns como esta, no silêncio antes de você sair de casa, no peso que você leva para o trabalho, nas responsabilidades que esperam por você do lado de fora da porta. Alguns de vocês estão entrando em trabalhos que drenam suas forças, prazos, expectativas, decisões que afetam mais pessoas além de você. Você faz o seu melhor, você aparece, e ainda assim, parece que o progresso é lento ou invisível. Você pede direção a Deus, mas a resposta não chega de forma clara ou rápida, e isso cansa a alma. Outros estão carregando o peso da família, provendo, cuidando, mantendo tudo de pé, enquanto silenciosamente se perguntam até quando. Conseguem continuar assim. Você ama profundamente, se doa constantemente, mas há dias em que a gratidão parece mais difícil do que o esforço. E há aqueles momentos em que uma única decisão parece esmagadora. Eu fico, eu vou, eu espero ou me movo. A espera se torna exaustiva quando você não sabe para o que ela está te preparando. Mas é aqui que a fé se torna ativa. Fé não é esperança passiva, é confiança intencional colocada nas mãos de Deus, um dia de cada vez. A fé aparece quando você ora mesmo sem clareza, quando escolhe paciência mesmo com o coração desejando mudança, quando agradece a Deus não pelo que vê, mas por quem Ele é. Esse tipo de fé não apressa a Deus, ela caminha com Ele. A Bíblia nos lembra que Deus trabalha de maneiras que nem sempre reconhecemos no momento, por trás das cenas, dentro das rotinas comuns, nos detalhes invisíveis. Deus trabalha nos bastidores, mesmo quando nada parece mudar, quando seu trabalho parece repetitivo. Deus está formando resistência. Quando as responsabilidades familiares parecem pesadas, Deus está construindo força e compaixão. Quando decisões permanecem confusas, Deus está cultivando discernimento. Quando a espera parece longa, Deus está alinhando aquilo que você ainda não consegue ver. Gratidão nesses momentos não é negação, é alinhamento. Paciência não é fraqueza, é confiança expressa ao longo do tempo. E se hoje a fé for simples, escolher paz em vez de pânico, obediência em vez de ansiedade,
Confiança em vez de controle. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o próximo passo com Deus, porque mesmo quando o progresso parece lento, Deus não está parado. Ele está trabalhando de forma silenciosa, fiel e intencional. Pai Celestial, antes de sairmos de casa hoje, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, humildade e confiança. Tu és Deus antes do dia começar, Deus antes dos nossos planos, Deus antes das nossas preocupações, Deus antes de cada passo que estamos prestes a dar. Não há momento que Tu não vejas, não há peso que Tu não compreendas, não há oração que escape da Tua atenção. Nós Te reconhecemos como soberano, fiel e imutável. Tu és o Deus que falou luz às trevas, que abre caminhos onde parece não haver caminho, que conclui toda a obra que Tuas mãos começam. Hoje escolhemos começar aqui, não no medo, não na pressa, mas na Tua presença. Obrigado por nos acordar nesta manhã, pelo fôlego em nossos pulmões e pela força em nossos corpos, pelas bênçãos que conseguimos nomear e pelas bênçãos que nem percebemos que estão nos protegendo. Obrigado pelas portas fechadas que nos guardaram, pelos atrasos que nos preservaram, pela misericórdia invisível que trabalha silenciosamente em nossas vidas. Mesmo quando as respostas demoraram, Tu continuaste sendo bom. Mesmo quando o caminho não estava claro, Tu continuaste sendo fiel. E agora nos apresentamos com sinceridade. Entregamos a Ti o peso que estamos carregando, os pensamentos que insistem em voltar, as preocupações que tentamos administrar sozinhos, rendemos a ansiedade com relação ao tempo, o medo de tomar decisões erradas, a frustração de esperar mais do que esperávamos. Alguns de nós estão cansados, não fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente, cansados de ser fortes, cansados de esperar, cansados de se perguntar até quando. Hoje colocamos esses fardos em Tuas mãos. Abrimos mão da necessidade de controlar resultados, da pressão de entender tudo, do medo de termos perdido algo. Porque Tu não perdes momentos, não esqueces promessas e não abandonas Teus filhos na espera. Tu estás fazendo todas as coisas cooperarem para o bem, ainda agora, ainda aqui, mesmo quando não conseguimos ver. Senhor, dá-nos força hoje, força de coração, força para continuar confiando, para continuar escolhendo a fé, para caminhar mesmo sem clareza, sabendo que Tu caminhas conosco. Dá-nos força para conversas difíceis, responsabilidades pesadas e decisões importantes. Quando nossa energia estiver limitada, sê a nossa força. Quando nossa coragem estiver fraca, sê a nossa confiança. Guia nossos passos hoje. Ordena nossas decisões, silencia o ruído ao nosso redor para que possamos reconhecer a Tua voz. Se precisamos nos mover, dá-nos paz. Se precisamos esperar, dá-nos paciência. Se precisamos soltar, dá-nos coragem. Cura mentes cansadas, corações feridos e áreas dentro de nós que se tornaram desanimadas. Cura decepções, restaura a esperança, renova a fé esticada pelo tempo. Enche-nos novamente de esperança, uma certeza profunda que nos ancora quando as circunstâncias mudam. E hoje recebemos esta verdade. Não desista agora, a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Não por causa da nossa força, mas por causa da Tua fidelidade. Confiamos no Teu tempo, no Teu processo e no Teu propósito. Mesmo que hoje pareça comum, acreditamos que Tu estás fazendo algo extraordinário por baixo da superfície. Ao sairmos de casa hoje, deixamos o medo para trás. Avançamos com paz, confiança e expectativa. Escolhemos fé em vez de preocupação, confiança em vez de controle, esperança em vez de desânimo. Deus não está em silêncio. Deus ainda está trabalhando. Nossa história ainda está sendo escrita. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você dá essa última respiração, leve essa quietude com você. Permita que este momento de oração permaneça enquanto você entra no dia. Você não precisa sair correndo do que recebeu aqui.
A paz foi feita para ser levada.